Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje já começa a ficar disponível na plataforma lá as apostilas direcionadas para a prova do INSS. E a primeira apostila vai ser uma série de pensões especiais, tá bom? É um material como esse, né, que você vai lá, imprime e vai ler e fazer os grifos que eu vou fazer aqui durante a aula, tá bom? Então a gente sabe que há pouco tempo, né, da publicação do edital para a data da prova, e a ideia é que você ganhe tempo, né? A gente sabe que a maioria das pessoas trabalham e não tem tempo para estar assistindo aula expositiva, né, prolongada. Então a gente vai abordando lei por lei na parte de conhecimento específico, dizendo o que é relevante, o que é que vai cair na prova, o que é que a banca pode cobrar, tá bom? Então vamos para a primeira aula aí, tá bom? Da série de pensões especiais, gabaritando a prova da CESP. Vamos lá. A gente vai começar a aula abordando uma questão, tá bom? Para que você entenda como é que a banca vai se comportar durante a prova, tá bom? Então é muito comum a Sebrasp tentar inserir o dia a dia do servidor ali na agência do INSS, né, aplicado à lei, tá certo? Então vamos lá, rapidinho. Fazer uma consideração aqui em relação à banca que vai fazer a prova, né? A Sebrasp é uma banca que já é conhecida aí de muita gente, de vários concurseiros aí, e ela tem uma forma peculiar de avaliação, né? Que uma questão errada anula certa. Então, se a gente não tiver uma estratégia, né, para estudar até a data da prova, uma estratégia para fazer a prova, né, a gente pode não alcançar o resultado esperado, tá bom? Mas eu vou pedir a vocês que confiem no material, tá bom? A partir de hoje, quando você baixar o material, você vai ver que o material é muito bom e vai te direcionar rumo à aprovação no tocante ao maior série de questões possíveis na parte de conhecimentos específicos, tá certo? Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá começar a aula abordando a pensão especial. A primeira delas, a pensão direcionada à criança com síndrome do Zika vírus. Se você olhar na parte de conhecimentos específicos, vai estar lá no seu edital, tá bom? Criança nascida em 2017, portadora da síndrome congênita Zika vírus, e em gozo de pensão especial. Então grifa aí, ó, pensão especial, certo? A questão está falando de pensão especial. E vamos grifar também síndrome congênita do Zika vírus, certo? Devido a complicações da doença, acaba vindo a óbito em 2021. Sua mãe, representante legal, compareceu à agência do INSS, portando a declaração de óbito para a entrada no requerimento de pensão por morte. Então, grifa aí requerimento de pensão por morte, certo? Diante da solicitação e da comprovação do óbito, o servidor responsável pelo atendimento deverá transformar a pensão especial em pensão por morte e implantar o benefício no sistema do INSS. E aí a banca pergunta se essa afirmativa ela é certa ou errada. Certo? Então, as palavras-chave da questão, né, abordam a criança com a síndrome congênita do Zika vírus, recebendo uma pensão especial destinada à criança com essa síndrome, tá bom? Só que a criança ela vem a falecer em decorrência de complicações da doença. E a mãe, representante legal, ela dá entrada no INSS requerendo a pensão por morte, tá bom? E aí o servidor, diante do requerimento, diante da comprovação do óbito, né, do falecimento do menor, da criança, ele vai e implanta a pensão por morte no sistema de benefícios do INSS, tá bom? Então a gente vai lá para a explicação da lei e você vai ver que depois que você, ao final do material, ao final da aula, você vai ver que essa questão vai se tornar muito fácil, tá bom? Então no início ali, para quem não tem contato com a lei, com a legislação, acha que se trata de uma questão difícil, mas quando você chegar ao final da apostila, você vai ver que é uma questão extremamente fácil. Vamos lá. Então, como abordar no início da aula, o foco da aula é que a gente vá direto ao ponto em todas as leis, para que você não perca tempo. E nessa aula aqui a gente vai dizer o que é que você precisa saber sobre a lei que trata da pensão especial destinada à criança com a síndrome do Zika vírus. Que é essa lei aqui, ó, 13.985/20. Tá bom? Então depois você vai riscar no edital, porque essa lei a gente já vai matar ela hoje. Essa lei ela trata, né, da pensão especial destinada à criança com a síndrome congênita do Zika vírus. Acho que vocês lembram do surto que houve da doença, né, entre o ano de 2015 e 2019.
E a grande característica da síndrome é a microcefalia, né? A criança ela tem um perímetro cefálico menor em relação a outras crianças da mesma idade. Além de outras sequelas e malformações osteomusculares, neurológicas, tá bom? Então eu fiz aqui uma breve descrição do que é a síndrome, tá bom? Então o que é a síndrome congênita do Zika vírus? É uma síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, tá certo? Então, a síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus compreende um conjunto de anomalias congênitas, tá bom? De deficiências físicas, que podem incluir alterações visuais, auditivas e neuropsicomotoras, que geralmente ocorrem em indivíduos, né, expostos à infecção pelo vírus da Zika na gestação, né? Então, foi o grande terror aqui das mamães aí da época, né, das mulheres que engravidavam, porque sabiam do risco de contrair a infecção e eventualmente ter um filho ali com a síndrome, tá bom? Então vamos lá para o que interessa agora, realmente, as letras da lei, né? Eu quero que você perceba o seguinte, esse material aqui já é uma análise da lei, então quando você baixar o material, né, que começar a estudar por ele, não precisa voltar à lei. A ideia aqui é que você ganhe tempo. Então, a gente já foi na lei e fez um apanhado do que é relevante para a prova. Beleza? Então, vamos lá. A primeira observação da lei dessa pensão especial é a seguinte. Número 1. Vamos lá. A pensão especial à criança com síndrome congênita do Zika vírus é a garantia de um salário mínimo mensal. Então, grifa aí, ó, salário mínimo mensal. É uma palavra-chave. Então, essa pensão especial, ela dá direito à criança que tem a síndrome, né, ao valor de um salário mínimo, tá bom? Essa pensão, ela é vitalícia e ela é intransferível, tá certo? Então, assim, cabe mais uma observação aqui. Qualquer afirmativa da banca diferente desses conceitos aqui, né, a afirmativa da banca, a questão da prova vai estar errada, tá? Então, a pensão especial é a garantia de um salário mínimo, ela é vitalícia e ela é intransferível. Ela não dá direito à sucessão, tá bom? E ela é destinada à criança que tem a síndrome nascida nesse período aqui, ó. Outra informação relevante, eu peço que você grife aí no material, tá? Das crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Beleza? Então a gente já mata a primeira observação importante da lei, e se cair alguma questão na prova abordando essas informações aqui, tá fácil, né? Aluno que está assistindo a aula aí, que não se preocupe, que no decorrer da semana vão vir questões aí para que você treine e para que você fixe o assunto, tá certo? Vamos para a segunda observação da lei, tá? Da pensão especial. Tem direito ao benefício, né? Tem direito a essa pensão a criança nascida entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Beneficiária do benefício de prestação continuada que tem a síndrome congênita do Zika vírus. Tá certo? Então aqui foi uma retificação da informação do slide anterior, né? Então a pensão vai envolver esse período aqui, crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019, tá? Nesse slide aqui vem um conceito novo para você, né? Então, como é a nossa primeira aula, você deve estar perguntando aí o que é benefício de prestação continuada. O BPC, conhecido como BPC ou LOAS, né? Ou B87, é um outro benefício do INSS, né? Um benefício assistencial, que também é matéria da prova. Vai estar na parte de conhecimentos específicos e a gente vai ter uma aula falando só sobre esse benefício aqui, tá bom? Então, guarda essa informação aí. A pensão especial destinada à criança com a síndrome do Zika vírus não poderá ser acumulada. Vamos grifar. Não poderá ser acumulada. Certo? Não poderá ser acumulado. Não poderá ser acumulado. 3 vezes para que você não se esqueça, tá? Não poderá ser acumulada com indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos ou com benefício de prestação continuada. Ou seja, essa pensão ela não pode ser acumulada com outro benefício pago pelo INSS ou pago pela União.
em razão do mesmo fato. Tá certo? Então guarda essa informação aí, ó. Não pode ser acumulado. Se a banca, né, em algum momento fizer alguma questão afirmando que essa pensão pode ser acumulada com outro benefício, a gente já sabe que essa questão vai estar errada, né? Então guarda essa informação aqui, que é uma dica já para a gente responder a questão que a gente viu lá no início da aula, tá bom? E aí o legislador, ele se preocupou em dar a opção da mãe, né, da criança ali que tem a síndrome, né, de optar pelo benefício que ele tem direito, né? Então assim, veja, quem recebe o benefício de prestação continuada, né? Então, eventualmente, se aquela família já recebe o BPC, já recebe um benefício assistencial, for requerer essa pensão especial, ele deve aceitar a cessação do BPC para concessão da pensão especial para a criança com microcefalia, né? Ou seja, é aquela informação do primeiro slide de que essa pensão especial não pode ser acumulada, tá certo? Então, se a família ali da criança, né, já recebe o benefício assistencial, o BPC, que a gente vai falar numa aula próxima aí, né, a família, né, deve aceitar a cessação do BPC para concessão da pensão especial, tá bom? Então, a pensão ela não pode ser acumulada. Uma outra informação importante para a prova e sobre a lei é o seguinte, veja, vamos lá, vamos ver o que está na lei aí. A concessão da pensão especial também ficará condicionada à desistência de ação judicial que tenha por objeto pedido idêntico sobre o qual versa o processo administrativo. Ou seja, se eventualmente a família tiver judicializado ou entrado com requerimento judicial para concessão dessa pensão, para que o INSS conceda essa pensão, a família vai ter que desistir da ação judicial. É o que está na lei. Veja que a gente não está inventando nada, tá bom? Isso aqui são letras da lei, trazidas numa fonte maior, numa informação que você precisa saber para a prova, para que você fixe o material, tá bom? Outra informação importante, e aí você vai marcar um asterisco aí nessa informação, porque ela também vai nos ajudar a responder a questão lá no início da aula, tá? A pensão especial não gerará, ó, grifa aí, não gerará nem direito a abono, nem direito a pensão por morte. Tá certo? E aí a gente vem para uma informação importante, né? Veja, todos os benefícios da Previdência que envolvam matéria médica, né, necessariamente passa pela perícia médica federal, passa pela perícia do INSS, tá bom? Então a lei ela traz essa observação aqui com relação à síndrome da criança com Zika vírus, tá? Então vamos lá. Será realizado exame médico pericial, tá, por perito médico federal, para constatar a relação entre microcefalia e a contaminação pelo Zika vírus. Tá certo? Então, requerente, né, que dar entrada nessa pensão especial alegando, né, que tem a síndrome congênita do Zika vírus, né, que tem a microcefalia causada pelo Zika vírus, vai necessariamente, obrigatoriamente, passar pela perícia médica do INSS, que vai ratificar ou retificar essa informação, tá bom? Então, guarda essa informação aí. E aí, já encerrando as informações que são necessárias dessa lei, a gente vem para responder a questão, tá bom? Então, perceba o seguinte, o que foi que o servidor fez aqui? Ele pegou essa pensão especial, né? E diante do óbito dessa criança que tinha essa pensão especial, ele transformou essa pensão especial em uma pensão por morte. Só que a gente viu que a lei informa que essa pensão ela é intransferível e ela não gera pensão por morte. Então a questão, ó, ela está errada. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. As aulas vão seguir esse padrão, tá bom? Um padrão que você não perca tempo. E aí eu vou pedir que você entre lá no canal e baixe o material, baixe o PDF, tá bom? Aqui, ó, vai baixar o PDF. Esses PDFs vão te guiar rumo à aprovação, tá bom? Então a gente está aqui no estudo direcionado para que você gabarite, né, a parte de conhecimentos específicos, tá bom? Só que a gente vai além disso, a gente vai também
dar conceitos aqui, temas e trabalhar questões, treinar você para alguns assuntos também da parte de conhecimentos básicos, tá certo? E aí, após a prova, né, eu quero que você venha aqui no canal e diga o que é que você achou das aulas. Porque eu tenho certeza, né, que se você seguir as nossas orientações, você vai passar na prova. Acredite, tá bom?